a nossa aula de hoje vai ser dar a introdução para as derivadas. Porém, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida ainda referente à lista de exercícios que eu enviei na última vez, ou com respeito a algum exercício, vocês podem perguntar e eu vou fazer para vocês. Tá bom, Beatriz? Qual seria a sua pergunta? Bom, então, a aula de hoje tem exercício 1H da lista de Holsey. Aguarde um momento e eu abro aqui a lista de Holsey. A lista de Holsey está... Vamos ver. Apostilla cálculo 1. O exercício 1H. Vamos ver. Ah, tá. É um exercício bem bacana. Então vamos fazer algo aqui. O exercício que você pergunta é limite quando x tiende a 0 de raiz de 1 mais x menos 1 sobre... Esse é o exercício que você está perguntando, Beatriz? Bom, a lista de exercícios, se você quiser, você pode procurar no Drive do cálculo 1, procura minha pasta e ali tem a lista de exercícios de Rolsi para você estudar. Entendeu, Gabriel? Se não, você pode me escrever um correio, me pode mandar um e-mail ao meu correio e eu envio para você. Se não pode conseguir no Drive, você me escreve e eu envio para você. Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer a ajuda para a Beatriz. Se você reemplaçar x nesse caso, o que aconteceria? Você teria raiz de 1 mais 0, certo? Porque x tende a 0, menos 1 sobre 0. 1 mais 0 dá 1, raiz de 1 dá 1, então isso temos 0 sobre 0. Nesse caso, a gente precisa fazer uso de ferramentas algébricas. Nesse caso, a gente vai multiplicar pela conjugada do numerador. Então, vamos colocar o numerador igual de a raiz de 1 mais x menos 1. E aqui vamos a escrever a conjugada dele. Já não seria com menos, sino com mais. E o que escreve acima, você coloca embaixo. 1 mais x mais 1. Quando você faz o produto dessas duas da cima, você chega aqui. Raiz de 1 mais x ao quadrado é 1 mais x. Menos 1 ao quadrado sobre x que multiplica raiz de 1 mais x mais 1. Agora,
limite de x que tiende a 0, vamos a romper los paréntesis y tenemos 1 más x menos 1 sobre x, raiz de 1 más x mais 1. Ou 1 da cima vai com 1 menos 1, dá 0. E você obtém limite, quando x tiende a 0, de x sobre x que multiplica 1 mais x mais 1. X cancela com x. E você tem limite, quando x tiende a 0, de 1 sobre raiz de x mais 1, desculpe, vou colocar no mesmo ordem, 1 mais x mais 1. E se você reemplaçar agora por x igual a 0, você vai ter que esse é 1 más 0 mais 1, que isso é igual a 1 meio. Gabriel, eu posso fazer, por mim não tem problema. Mas, primeiramente, você tem que me dizer qual edição de Stewart primeiro. A quinta, a sexta ou a sétima edição do Stewart? A quinta, tá. Então, deixa eu procurar aqui no computador qual seria esse exercício. Deixa eu ver, estou procurando aqui o exercício. Já sei. Aguarde um momento. Já vai. Espera um momento, que acho que está. Abrir. Não, não conto. O computador não está me deixando acessar essa carpeta, pero estou gravando no Zoom. A outra seria. Aqui na tablet. Deixa eu ver uma coisa. O exercício é os 30 do capítulo 2. Quinta edição. Capítulo 2.3.
2.3. Nossa, também baixo. Aí, é 30, né? 30 é essa. Esse 30 que está aqui, porque você está perguntando, Guilherme, raiz de x menos x quadrada sobre 1 menos raiz de x. É esse? Vou escrever aqui. X tende a 1. Limite quando x tende a 1 de raiz de x menos x quadrada sobre qué? 1 menos raiz de x. Aqui. 1 menos raiz de x. Tá bom, Maria Juliana. Então, vou fazer por último o exercício que perguntou Maria Juliana. Depois começo a aula e no final vou te faço mais alguns exercícios que você quiser. Tá? Bom, então. Nós temos, se a gente reemplaçar aqui por 1, você vai ter raiz de 1 menos 1 quadrada sobre 1 menos raiz de 1. E isso ao final vai dar 0 sobre 0. Certo? Vamos fazer o limite quando x tiende a 1 de raiz de x menos x quadrada sobre 1 menos raiz de x. Notem o seguinte, nós acima podemos fatorizar. No podemos fatorizar. Vamos ver aqui. Raiz de x menos x quadrada, 1 menos raiz de x, isso é igual a... Ui, esse x quadrado está bonito. Vamos fazer o seguinte. Escrevamos limite quando x tiende a 1. E vamos tentar fazer Vriod. O que é Vriod? Não me faz... Ah, bom. Você poderia usar Vriod. Você poderia usar divisão de polinômios, sim. Somente que se vocês se lembrarem, a divisão de polinômios é quando você tem polinômios que são, como se chama isso? Com potências inteiras. Quando você tem uma potência fracionária, teria que fazer com uma pequena mudança de variáveis. É o que eu estou tentando fazer. Agora, vamos fazer o seguinte. Se você chamar du, desculpe, um momento, u igual a raiz de x, certo? O que aconteceria? Para que você ter x quadrado, você tem que elevar a 4. Seria u a 4 igual a x quadrado. Certo? Está claro aí? Então, agora, esse aqui seria. Agora, se x tende a 1, u também tende a 1. Certo? Porque vai ter a mesma hora que está tendo raiz de 1. Quer dizer, se x tende para 1, nossa u também vai tender para 1. E aí,
a gente vai ter agora um novo limite, u que tende para 1, de u menos u a 4, certo? Sobre 1 menos u. Acima nós temos um fator comum, que seria u, e temos 1 menos u ao cubo sobre 1 menos u. Não. No, que você somente está tomando u como a raiz positiva, a raiz positiva de x. Se você tem u quadrada igual a x, certo? Quando você saca a raiz quadrada, você tem que u é igual a mais ou menos raiz de x, certo? Mas você está considerando u somente a raiz positiva de x, não a negativa. Por eso você sabe que u tende para 1 também. É por esse fato que nós falamos que u também tende para 1. E agora, nós fazemos limite quando u tende para 1 de u, e aqui fazemos diferença de cubo. Então, 1 menos u, 1 mais u mais u quadrada, sobre 1 menos u. Você pode cancelar, e isso é igual ao limite quando u tende para 1 de u que multiplica 1 mais u quadrada. E isso é igual a aqui, a 3. Agora, depois de a gente, depois de você estar aqui, você poderia fazer usando divisão de polinômios, como falaram acima, como falou a Juju, que ela, nesse caso, já podemos fazer uso de divisão de polinômios ou poder fazer fatorização. E o que perguntou, a última pergunta que fizeram foi K da lista de Holmes. Então, vamos ver. K. Um K seria... Bom, seria algo assim. Limite quando x tiende para ser a de raiz enésima de x menos raiz enésima de a sobre x menos a. Esse, Maria Júlia. Bom, para fazer esse exercício, você tem que ter o seguinte. Você tem que lembrar que x(an) menos a(an), essa é da apostila, é igual a x menos a por x(an) menos 1 mais x(an) menos 2a mais x(an) menos 3a2 mais ponto até que chega a x(a2) a(an) menos 3 mais x(a)(an) menos 2 mais a(n) menos 1. Você tem que lembrar, isso é uma fórmula geral para uma diferença de potência de grau n.
Então, você poderia considerar isso da seguinte forma: limite, quando x tende a de raiz enésima de x menos raiz enésima de a sobre, olha o seguinte, raiz enésima de x elevado a n, menos raiz enésima, desculpe aqui, menos, abrimos paréntesis, raiz enésima de a elevado a n. E agora, isso que você tem embaixo, desculpem, isso que você tem aqui, a gente vai aplicar esta fatorização que está embaixo. Como si ese de aquí fuera este x y ese de aquí fuera solamente o a. Y todo eso va a ser lo siguiente. Limite x que tiende a acima fica igual raiz enésima de x, raiz enésima de a, sobre, tenemos an menos bn. A es igual, es que no puedo pegar a n y bn, porque serían las a ya tengo ahí. Vamos a considerar yn menos vn. Meu y es raiz enésima de x y meu v es raiz enésima de a. Eso es y menos b por y a n menos 1. A ver si se ve bien. Ainda se ve. Más y a n menos 2v más punto. A y va perdiendo potencia, a v va ganando. Y v a n menos 2. Aquí vengo más. V a n menos 1 paréntesis. Sí. Então, o que acontece agora? Esse limite que nós temos aqui, nossa V vai ser igual a que raiz enésima de x menos raiz enésima de a por raiz enésima de x a n menos 1 más raiz enésima de x a n menos 2 por raiz de a más raiz enésima de a n menos 2 más raiz enésima de a n menos 1. Bom, acontece o seguinte, esse exercício que vocês estão vendo aí é mais que todo quase uma demonstração. Por quê? Porque, por exemplo, aqui vocês vão ter N elementos. Esses N elementos, quando você reemplazar X por A, eles vão ser todos iguais. E como são todos iguais, ao final vai ficar N vezes o elemento a N menos 1. No final desse exercício, se não me engano, acho que é 1 sobre N raiz enésima de a N menos 1. Certo? A resposta dele. Aqui o que você tem que ter claro é a fatorização, essa que estamos tendo aqui. Bem, acaba de ter uma nova ideia.
Aguarde un momento y apago aquí. Aguarden un momento que usted una nueva idea, tal vez con esa pueden entender más fácil. Bom, vamos a colocar o exercício. O exercício é esse. Raiz enésima de x menos raiz enésima de a sobre x menos a. Esse é o problema, certo? Quando a gente reemplaçar x por a gente vai ter 0 sobre 0. Isso é claro. Vamos considerar agora u igual a raiz enésima de x. Certo? Vamos considerar isso. Então, como x tende a, u tende para a raiz enésima de a. Isso é claro, certo? Vamos reemplazar. Como u é igual a raiz enésima de x, então o an é igual a x. Logo, o limite va de x, perdão, de u, já que temos u, mudamos de variável, de u para raiz enésima de a, de u menos raiz enésima de a sobre u a n menos a. Claro até aí? Certo. Agora, eu não gosto muito de trabalhar com raízes enésimas. Então, eu vou escrever que essa raiz enésima de a, como é um número finito, ele é igual a um número v. Isso é verdade. Raiz enésima de a é igual a v. Não tem nenhum problema. Então, esse a é igual ao v a n. É um número finito fixo. Então, não tem nenhum problema de fazer assim. Entenderam? Então, nosso limite, vamos fazer agora de u até v. Não, tende a ver pela direita. Sim, mas v não é uma variável. Somente estamos renomeando o valor raiz enésima de a. Porque, vamos falar a verdade, a nós não nos gusta trabalhar com essas raízes complicadas muitas vezes. Então, nós renomeamos a variável. Ao final, quando você tem a resposta em função de v, você reemplaça v por raiz enésima de a. Agora vamos ver. Isso daqui é somente um renome. Bom, agora nosso limite vem dado pelo u menos v sobre u a n menos v a n. Bom, já saímos das raízes, que são as coisas mais feias que a gente pode ter, certo? Agora, isso que temos aqui, podemos nós escrever embaixo como uma fatorização, que seria u menos v por u a n menos 1. Um exemplo claro é o seguinte. Olhem esse. U a 3 menos b a 3 é igual a quê? A u menos v por u quadrada mais uv mais v quadrada. U a 5 menos v a 5 é igual a u menos b por u a 4 mais u a 3 v mais u a 2 b2 mais u v3
mais B3. E assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer agora é o mesmo num caso até um valor n finito. Então, eu vou ter que ir um pouco para baixo. Vamos escrever aqui porque tem que caber. Então, escrevemos agora. Deixa eu ver. Aí. Não. Por quê? Porque você tem aqui... Ah, desculpe, aqui era o... Ah, sim. B4. Porque aqui antes está 3, ao final é B4. Aí é 4, exatamente. Como falou o Ricardo. Porque você começa em 4 e acaba em 4. Então, limite quando U tende para B, notem o seguinte. Aqui temos grau 3, certo? E aqui temos 3 coeficientes. Aqui temos grau 5 e acá temos quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de termos no segundo polinômio no produto, exatamente, a gente vai ter n coeficientes de grau n menos 1, todos eles. Então, aqui a gente vai ter U menos B sobre U menos B. E agora a gente vai começar com U a N menos 1. U a N menos 1. Mais U a N menos 2. ¿Por quem? Por V. Mais, até que você chegar aqui a U por V a N menos 2 mais B a N menos 1. ¿Entenderam isso? Aqui temos N termos. Agora, vamos para cima. Você pode cancelar esses dois, que são feios. Isso é uma espécie de binômio de Newton. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Isso daí é um binômio. Então, esse é o limite quando U tiende a V de 1 sobre U a N menos 1 mais U a N menos 2 V mais U V a N menos 2 V a N menos 1. Aguarde um momento. Eu sei configurar. Tá. Não, somente que no binômio de Newton você tem 1, 2, 2, 1. Aqui não. Aqui todos os termos que vai ter vão ser 1. Que é uma fatorização. Agora, se você reemplaçar U por V, seria V a N menos 1, mais V a N menos 2 por V, mais V por V a N menos 2, mais V a N menos 1. Se vocês notam, sempre que você faz os produtos, isso vai ser o mesmo. 1 sobre N vezes V a N menos 1. Certo? Mas agora, quem é V? Nós escrevemos acima, que V é igual a raiz enésima de A. Então, a resposta é 1 sobre N, raiz enésima de A,
AN menos 1. Entenderam? É difícil, sim. Mas é difícil pelo fato de que vocês estão fazendo muita coisa. Bom, agora sim, já havendo feito esses exercícios, a gente vai agora a dar começo à aula de hoje, que é derivadas e taxas relacionadas. Como assim? Bom, aguarda aí, tá aqui. O N que sai multiplicando é porque você tem, nesse caso daqui, você tem N termos. Certo, Ricardo? E todos os termos são iguais, porque se você nota, VAN menos 2 por V dá igual a VAN menos 1, que é o mesmo que tem aqui. V por VAN menos 2 é VAN menos 1. E esse daqui é VN menos 1. E todos os termos que estão aqui no meio também vão a dar VAN menos 1 as multiplicações. Então, como todos os termos são VAN menos 1 e tem N termos, quando você vai a suma é N vezes VAN menos 1. Muitas vezes, este problema são trava-línguas, são mais que só uma coisa bem esquisita para falar. Bom, aguarda um momento. Vamos silenciar aqui. Tá. Agora, na derivada, a gente vamos falar primeiro sobre a reta tangente. O que é a reta? Já jogou. Aquela parte acabou. Agora vamos fazer derivadas. E se nós temos tempo, ao final da aula, fazemos mais alguns exercícios. Então, a parte do limite, entre aspas, fica fechada. Mas daqui a, creo que mais duas aulas, a gente ainda vai estar trabalhando com limite, porque a derivada se define como um limite. Então, nós vamos começar olhando a interpretação da derivada como uma reta tangente. Para isso, temos a seguinte definição. Dado uma curva y igual a f de x e um ponto dela, ou seja, um ponto a vírgula f de a reta que passa por esse ponto e tem inclinação, esse valor que temos aqui, quando ela existir, é chamada a reta tangente. Ela é chamada reta tangente porque ela corta a curva y igual a f de x em um e só um ponto. Por isso que ela é chamada tangente. Tá, mas notem o seguinte, isso acontece somente se o limite existir. Você tem outra forma de olhar esse limite. A outra forma é a forma que temos aqui abaixo. Mas para chegar a ela, você o que faz é considera h igual a x menos a. O que acontece se h é igual a x menos a? Se x tiende para a, então h tiende para 0, certo? Então, você poderia escrever f de x como f de a mais x menos a. Como h é igual a x menos a, você escreveria f de x como f de a mais h. Isso que temos aqui embaixo é x menos a, que é igual a h. Por isso, o limite pode se reescrever dessa forma. Então, calcular
a pendiente da reta tangente a uma curva pode ser feito usando duas expressões. Vamos chamar isso daqui a fórmula 1 e esta daqui a fórmula 2. Bom, Beto, vamos repetir. A reta tangente a uma curva em um ponto dado é igual. Você tem que calcular sempre, primeiramente, a inclinação, ou a melhor, a pendiente dessa reta. A forma de calcular a pendiente da reta tangente é fazendo esse limite. Essa é a primeira definição que a gente tem para a pendiente. Agora, se nós fazemos uma pequena mudança de variáveis, como h igual a x menos a, é dizer, o que está no denominador, nós temos que o quê? Que quando x tende para a, h tende para 0. E você poderia escrever f de x como f de a mais x menos a. Por quê? Porque esse a que está aqui menos o a que está acá dá 0 e voltamos a f de x. E aí temos essa parte. Então, o que tem que quedar na cabeça? Qual é a fórmula para calcular a pendiente num ponto da reta tangente a uma curva? Então, uma forma de ver seria essa, certo? Associando com retas tangentes. Outra forma de ver, vocês sabem, vocês são de física a maioria, né? Física médica, mas são física. Então, vamos agora fazer uso de termos físicos. Vocês sabem que a velocidade na física é igual a quê? En movimento retilíneo é igual a posición final menos posición inicial sobre tempo final menos tempo inicial, certo? Isso é a velocidade média num ponto. Então, nós podemos também ver ela como uma velocidade, mas essa é uma velocidade instantânea. Por quê? Porque no nosso caso, a gente vai trabalhar com intervalos de tempo bem pequenininhos. Então, a gente vai definir duas coisas. Primeiro, uma velocidade média, que vai ser somente... Desculpe, vamos escrever bem isso aqui. Que vai ser... Bom, vamos ver o seguinte agora. Então, vamos ver. A função f de t, que é uma função que depende de tempo, vai representar a posição de uma partícula em um instante de tempo t. É claro isso? Então, a velocidade média, vamos chamar dela Bm, velocidade média, é igual a f de t menos f de a, são tempos distintos, sobre o tempo t menos o tempo a. Isso vai ser uma velocidade média. Por exemplo, você pode ter uma tabelinha, como faziam na física do ensino médio. Tem tempo e aqui tem f de tempo. Vamos chamar que 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. No primeiro segundo tem 3 metros, 5, 7, 8. Então, qual é a velocidade entre 2 e 3 segundos? Então, você fazia 7 menos 5, que é o espaço recorrido, sobre 3 menos 2. E ao final você tem 2 metros por segundo. Essa é a explicação física do que estamos fazendo, certo? Da velocidade média. O que acontece? Eu quisiera saber o que aconteceria quando t
está bem próximo de A. É dizer, em intervalos tão pequenos de tempo que você pode quase despreciar ele. Estão quase o mesmo valor. Nesse caso, vamos ter, deixem um momento aqui, o que nós definimos como a velocidade instantânea. O que quer dizer isso? É calcular a velocidade média, só que em um tempo muito próximo de A. Que seria isso que temos aqui. Vocês lembravam que eu poderia escrever isso como FDA mais H menos FDA sobre H. Isso que temos aqui. Certo? Dá lo mismo escrever dessa forma daqui. Que podía usar ou essa forma ou essa outra que temos aqui. Então, ali já temos uma forma de olhar também como uma taxa de velocidade. Vocês sabem também que na física, em palavras, dizer que a velocidade não é mais que a variação do espaço respeito ao tempo. E sua unidade em geral vai ser metros por segundo, quilômetros por hora, ou alguma unidade de espaço com respeito à unidade de tempo. Esse é o caso de trabalhar com velocidade. Mas também tem uma interpretação que tem que ver com uma taxa de variação de uma variável respeito à outra. Essa interpretação é muito utilizada na economia. Quando você está falando de funções de custo, funções de vendas e essas coisas, que representam isso. Então, como no caso anterior, a taxa média vai ser igual a delta de y sobre delta de x. Delta de y es f de x2 menos 1f de x1 sobre x2 menos x1. Notem que os três casos que estou dando para vocês são quase a mesma coisa. A única diferença que estamos tendo, nesse caso, é a interpretação dela. No primeiro caso, estamos falando de retas tangentes, porque estamos falando mais geometricamente. Na segunda, estamos falando de velocidade, que é uma interpretação física. E na terceira, é uma interpretação como taxa, que não vou dar um 100% de certeza, mas eu acho que como 95%, de que a aplicação dessa interpretação vai mais que todo para a economia e essa parte contábil. Mas se vocês olham a definição ao final, essa que temos aqui, desculpem, essa definição que temos aqui é a mesma que estamos fazendo no caso anterior e no primeiro caso, certo? Entenderam até agora? Então, para melhor ter uma, como se chama isso? Para ter uma melhor visão do que estamos falando, vamos fazer o exemplo 7 e o exercício 8. Os outros dois ficam se vocês quiserem fazer eles, ou se temos tempo para fazê-los. Esse primeiro exemplo, notem que estamos falando sobre a reta tangente, é dizer, é a primeira interpretação que estamos dando para essas taxas. Nesse caso, consideramos, vamos ver. Ou seja,
y é igual a 1 más 2x menos x ao cubo, e o ponto é 1,2. Esse ponto 1,2 é o ponto A, F de A. Então, o primeiro exercício, vamos fazer ele usando a primeira forma, que é a seguinte: f de x menos f de A sobre x menos A. E o segundo exercício, vou fazer ele usando a segunda forma da pendiente. E aí já temos um exercício para cada uma. Então, vamos calcular quem é nossa pendiente. M, no ponto A, é igual ao limite, quando x tiende a A, en ese caso, perdón, a 1, porque A es 1, de f de x, que ven siendo 1 más 2x menos x3, menos f de 1, que f de 1 es 2, sobre x menos 1. Isso é igual a limite, quando x tende para 1, de 1, aquí sería entonces 1 menos 2 sería menos 1 más 2x menos x3 sobre x menos 1. Agora, a pergunta seria a seguinte: como fatorizamos essa expressão da cima? Por aí, há um tempo, alguém falou de usar a divisão de polinômios. É uma boa ideia. Também, fazendo reorganização dela, você pode saber. Mas melhor, vamos fazer uma pequena divisão de polinômios aqui. Os polinômios que vamos a dividir vai ser menos x a 3 mais 0x a 2 mais 2x menos 1 sobre x menos 1. Então, vamos multiplicar por menos x a 2 dá x, vem para cá, x a 3. Menos por menos mais, vem menos x a 2. Vamos ver se lembra como fazer a divisão de polinômios. Então, essa diferença dá menos x a 2 mais 2x. Vejamos esses dois. Tá bom. Menos x, x por x dá menos x quadrada, dá mais x quadrada. Menos por menos mais, vem menos x. Dá 0, aqui temos x, desculpe, x e desce 1. Isso aqui é mais 1, e aqui temos então menos x mais 1, que seria 0. Então, a fatorização é a seguinte: limite, quando x tende para 1, de x menos 1 por menos x quadrada menos x mais 1 sobre x menos 1. Espera um momento. Sim. Então, esse daqui vai com ele cá. E isso, ao final, vai dar, em x igual a 1, daria menos 1, mais 1, e isso é igual a menos 1.
Então, nossa pendiente M é igual a menos 1. Vamos deixar isso que está aqui, como isso que temos no quadro verde, é um rascunho. A gente vai deixar guardado lá. Já temos a pendiente. Seria 3, 5, sim, menos 1. Está perfeito, está bem bonito. Agora, nós queremos saber qual é a reta tangente. A equação da reta é y menos f de A igual a m por x menos A. Ou, se você quiser, é y igual a mx menos ma mais f de A. Fala, Beatriz. Dime. Sim? Menos x a 2 é menos 1. Olha aqui. Espera, Gabriel, por que tem x? Ah, você lembra que nós fizemos a fatorização, essa que temos aqui? A divisão de polinômios. Como o resultado dele for zero, então você pode escrever esse polinômio que está desse lado como a multiplicação desse por esse. Exatamente. Esse menos que eu botei, esse menos que aparece aqui, vem porque aqui está fora um menos. Entendeu, Beatriz? Você tem 1 ao quadrado e afuera tem um menos, então ele tem que sair negativo. Exatamente. Assim como escreveu Teresa. Dividendo igual a divisor por quociente mais o resto. Como o resto é zero, temos a fatorização. Então, agora, essa fórmula que temos aqui é a fórmula para a equação da pendiente, da ponto pendiente. Por que não podemos usar mx mais y mais v? Porque v, nosso v, nesse caso, seria igual a tudo isso que temos desse lado. E agora reemplaçamos, seria y menos 2 é igual a menos 1 que multiplica x menos 1. Quando não ter resto zero, então não ajuda muito. Por quê? Porque a gente sempre vai procurar que essas divisões sejam com resto zero para fazer a fatorização. Porque quando você fatoriza, é que você faz o cancelamento dos valores que estão dando zero, tanto no numerador como o denominador. Exatamente, como falou Teresa. Bom, Gabriel, já temos a pendiente. Certo? Aí estamos com a pendiente. Agora, a fórmula para calcular a reta tangente num ponto de uma curva dada é essa forma que temos aqui. Essa é a fórmula. Para calcular a reta tangente num ponto dado. Então, exatamente. Porque você sempre vai conhecer o valor de f de A e de f de A. O que não vai conhecer é o valor de M, que é o que tem que encontrar usando o limite.
Então, você o que faz é reemplaçar. Exato. Essa M tem muitos nomes: coeficiente angular, inclinação, pendiente, velocidade, coeficiente de variação. Tem uma boa quantidade de nomes. Bom, Beatriz, quando você tem um polinômio que passa de grau 2, eu acho que o melhor que a gente tem que fazer, poder fazer, é divisão de polinômio. Por quê? Se tem um polinômio de mais de 3 termos e de grau maior do que 3, fatorizar ele, você tem que fazer muita coisa. Tem que muitas vezes arrumar de um lado para outro, somar uma coisa, desrestar, e isso vai ser complicado. Então, nesses casos, é melhor fazer a divisão de polinômio, que é mais certinha e vai direto à resposta. Então, nós reemplazamos os valores daqui para cá e já despejamos y menos x mais 1 mais 2. E eu tenho que y é menos x mais 3. Então, essa daqui é a resposta da pergunta, que é qual é a reta tangente que passa pelo ponto a f de A dessa curva. Aguardem um momento. Ya eu escrevo aqui y igual raiz de 2x mais 1 e o ponto bom, Juju, a verdade, a derivada é melhor em alguns casos, sim. E quando nós cheguemos às regras do L'Hopital, vocês vão ver como usando derivada você pode resolver limites também. Exatamente. Fica mais fácil. Somente que você vai ter alguns casos, como quando já tem mais na frente, olhando regra da cadeia, ou máximos e mínimos, ou aplicações, que até certo ponto é um pouco mais aplicada também a derivada, ou fazendo gráficos de funções usando a derivada. Mas o mais lindo que vocês vão ver nesse semestre é a integração, é o melhor. Mas daqui para lá falta muito ainda. Então vamos nos concentrar na derivada. Bem, agora, no exercício anterior usamos uma forma da pendiente. Nesse daqui agora, vamos a fazer uso de m igual ao limite, quando h tiende a zero, de f de a mais h, menos f de a, sobre h. Tá? Vamos usar essa expressão. Nós temos outra vez, vamos mudar de cor. Esse daqui é A e esse é nosso F de A. Então, M é igual ao limite, quando H tende para zero, de raiz de 2 mais. Quem é A? É 4 mais H. Desculpem aí. Mais 1 menos F de A, que é 3. Sobre H. Entenderam essa parte? Onde temos x, vamos escrever a mais h. Como a é igual a 4, nós escrevemos onde aparece x,
4 mais H. ¿Ficou claro? Você lembra que no começo da aula a gente viu duas formas de fazer a pendiente. Essa e essa. O primeiro exercício foi fazendo uso dessa fórmula. Nós agora vamos fazer o segundo usando essa. Quando você esteja numa prova ou num exercício, você pode resolver usando a fórmula que você quiser. Se você quiser, usa a antiga ou usa essa. Não vai ter problema. As duas vão implicar a mesma coisa. Eu só vou estudando os dois pontos de vista. Já você vai se casar com uma delas e vai usar mais uma que a outra. Eu gosto mais dessa. Mas tem pessoas que gostam mais da outra forma. Então, já isso é decisão própria. Bom, então temos isso. Vamos resolver primeiro o parênteses. Isso é limite. Quando H tiende para 0, de raiz de 2 por 4, 8, mais 2H. Desculpa-me, eu equivoquei uma parte aqui. Mais 1, menos 3 sobre H. Bom, isso é limite, para cima isso, limite, H tiende para 0, de raiz de 8 mais 1, 9, mais 2H, menos 3 sobre H. Se você reemplaçar H por 0, vai obter uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Então, a gente, nesse caso, vai usar conjugada. Seria limite, quando H tiende para 0, da raiz de 9 mais 2H, menos 3 por raiz de 9 mais 2H, mais 3 sobre H, raiz de 9 mais 2H, mais 3. Isso daí é igual ao limite quando H tiende para 0. Multiplicando, temos que isso é 9 mais 2H menos 9. Sobre H que multiplica raiz de 9 mais 2H menos 3. 9 vai com 9. Limite de H que tende para 0. 2H sobre H que multiplica raiz de 9 mais 2H mais 3. Aqui, mais 3. Já foi corrigido o erro, não tem problema. Igual, esse H daqui se cancela com o H que está abaixo. E temos no final limite de H que tende para 0, 2 sobre raiz de 9 mais 2H mais 3. Reemplazando por H igual a 0, você tem que isso é 2 sobre raiz de 9 mais 3, que é igual a 2 sobre 3 mais 3. 2 sobre 6. E isso é igual a 1 terço. Então, M é igual a 1 terço. Entenderam? Ficou claro? Bom,
Já com a pendiente, desculpem, ficou uma rara. O que fazemos agora? Vamos ver. Y menos f de A igual a M, x menos A. Y yo esqueci quién era. Uy, muy pequeño, muy pequeño. ¿Quién era A y F de A? 4 y 3. Entonces sería y menos 3 igual a 1/3 de x menos 4/3. Então, y es igual a 1/3 de x menos 4/3 más 3. Y y es 1/3 de x más 5/3. E já aí, você tem a reta tangente num ponto. Alguma dúvida respeito a esse exercício? Não, por quê? Três menos 4/3, certo? 3. 3 entre 1, 3 por 3, 9. 3 entre 3, 1 por 4, 9 menos 4, 5/3. Exatamente, Rafael. Você pode usar qualquer uma dessas duas para calcular a equação da reta tangente. Qualquer duas expressões para calcular a pendiente. Mas para calcular a equação, sim é única. É a única fórmula que você tem, que é um ponto pendiente. Então, isso que temos aí é usando a intuição para calcular a derivada. Bom, esse M que vocês estão calculando é a inclinação que vai ter a reta. Vamos fazer aqui, por exemplo. Aguardem um momento. Vou tentar fazer. Você tem a curva preta essa. Essa curva que tem aí preta é a função y igual a f de x. Você agora está se ubicando nesse pontinho daqui e quer calcular uma linha reta que passe somente por esse ponto. Então, que precisa você saber qual vai ser a inclinação dessa reta para que passe somente por aí? Não, aqui. O que acontece é o seguinte, notem que as minhas retas não são curvas, uma curva de verdade. Então, aí tem muitos picos. A ideia é quando você faz o gráfico bem, é que, por exemplo, nesse pontinho daqui, você vai ter uma única reta
Uma única recta que pasa por ahí y no toca la curva en ningún otro punto. Algo así. Então, essa linha que eu fiz aí é a que eu chamaria a reta tangente. Só que, como eu falei, as minhas retas não são tão retas. E não dá para isso. Uma forma de você entender quando você faz, por exemplo, você usou um programa de computador que faz gráficos. Então, você dá um zoom num ponto desse gráfico. Você se dá conta que pode tirar uma linha reta que passa somente por esse ponto. Então, a inclinação de essa linha reta é o que a gente procura nessa fórmula de M. Isso é o que M está representando. ¿Ficou claro, Gabriel? Bom, no seguinte exemplo, a gente vai ver agora já não a pendiente, sino como uma taxa de variação. Nós temos primeiro que o custo em dólares de produzir X unidades de uma certa mercadoria é dada pela essa expressão. Essa expressão representa a função de custo. Agora, nós estamos pedindo uma taxa média de variação para essa relação respeito de x igual a 100 até 105. É dizer, nos pedem uma delta de C igual a quê? A C de 105 menos C de 100 sobre 105 menos 100. Vocês se lembram que essa é a taxa média. O valor maior menos C avaliado en el número mayor menos C avaliado en el menor sobre o intervalo que estamos trabalhando. Então, como eu não estou trabalhando com calculadora aqui e ligar o computador para isso é perder tempo, já vocês o que tem que fazer no ponto A, primeira parte é isso, e na segunda parte é que é C em 101 menos C em 100 sobre 101 menos 100. Já você com a sua calculadora vai ter uns valores e vai colocar eles aqui. Então, notem que a taxa média a gente não está procurando quando o valor de abaixo vai para zero. Mas na pergunta B, nos estão perguntando qual é a taxa instantânea, é dizer, quando o tempo é tão pequeno como que é quase zero, a taxa instantânea de variação de C em relação a X. Como aí fala, isso na economia é chamado o custo marginal de um produto. Então, essa questão é a questão interessante. Então, vamos regressar. Isso que estamos fazendo é isso que temos aqui. Então, nosso X1 é 100, porque é onde... Não, aqui não é 100. Por quê? Porque é onde nós queremos avaliar. Então, vamos ver como que
se chama aqui na taxa instantânea de variação. Vamos chamar ela de uma variável, da seguinte forma. TI é a taxa instantânea, certo? Ela é igual ao limite quando x tende para 100 de f de x menos f de 100 sobre x menos 100. Ah, desculpem, não é f, é c. Porque aqui a função muda. Seria então c de x, c de 100. Vamos fazer aqui um rascunho para calcular quem é c de 100. C avaliado em 100 é igual a 5.000, 10% dá 1.000. Agora, 100 na letra A. Sim. Você tem que na letra A você tem C avaliado em 105 e C avaliado em 100, certo? Então, você vai anotar a função C de x e onde aparece x, primeiro troca x por 105, depois troca x por 100. E aí tem os valores de cada uma, como estou fazendo eu aqui nessa parte. Agora, 100 ao quadrado dá quanto? Dá 10.000, certo? 100 ao quadrado é 10.000 por 0,05. Seria, então, seria 0,05, seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0 por aqui, então seria 500. Ah, faltou um 0. Então, você pode me confirmar se 0,05 por 10.000 dá 500? Tá bom, então aí temos isso. Então, C avaliado, desculpe. Desculpe. Bom, ao final a gente vai ter que isso é 6.500. Então, isso é limite quando x tende para 100, x menos 100, C avaliado em x dá 5.000 mais 10x mais 0,05x quadrada menos 6.500. Certo? Isso é igual a limite de x que tende para 100, 5.000 menos 6.500 dá 1.500. Então daria 10x más 0,05 x quadrada menos 1.500 sobre x menos 100. Agora, se você reemplaçar x por 100, vai ter 0 sobre 0. Certo?
Então, agora, você como acharia que a gente tem que fazer acima? Desculpe, vamos. Então, João é uma boa ideia fazer divisão de polinômios. Então, vamos fazer essa divisão de polinômio nesse quadrinho aqui. Tá? Então, vamos escrever 0,05x quadrada mais 10x menos 1500 mais dividido x menos 100. Certo? Então, vamos multiplicar por 0,05x. Então, aqui temos menos 0,05x quadrada. Agora, 0,05 por 100 dá igual a quanto? Eu acho que dá 5. Certo? Então, menos 5x. Isso é igual cancelamos 5x menos 1500. Aguardem um momento. $10 dá 1000, sim. 0,05 por daría 500, de 1500. 5.000 a menos 1500. 0,05. Isso, exatamente, Teresa. Mais. Então, temos 15x. E agora sim, mais 15 dá 15x negativo mais 1500. Isso é certo. Logo, você está voando, tá bem para a prova. Quando a gente multiplicar 0,05 por menos 100, ele dá menos 5, mas quando passa para o outro lado, ele passa com mais 5. Então, 10x mais 5x dá 15x. Exatamente. E isso é igual ao limite, quando x tende para 100, de x menos 100 por 0,05x mais 15 sobre x menos 100. E isso é igual ao limite, quando x tiende para 100, de 0,05x mais 15. E isso é igual a 20. Seria 0,05 por 100 mais 15. Então, a taxa de variação instantânea é de 20
dólares por unidade. Seria, então, 20 dólares por unidade da mercadoria. Isso que quer dizer? Que a taxa de custo, quando você fabrica 100 unidades de tempo, é 20 vezes maior que a unidade. Tem alguma dúvida? Ou pergunta sobre isso? Bom, nos seguintes exercícios são o mesmo. Calcular a inclinação da reta tangente e essas coisas. Agora, já vamos ver agora sim uma definição própria para a derivada. Por quê? Anteriormente, a gente nem falou de derivada diretamente, somente estava comentando interpretações dela, perdão. A primeira interpretação foi como uma pendiente, a segunda foi como uma velocidade e a terceira como uma taxa de variação. Agora, a gente já está definindo a derivada de uma função num ponto. Isso que quer dizer? Você pode ter funções que sejam derivadas em um ponto, porém não sejam derivadas num intervalo completo. Então, como definimos nós a derivada de uma função f num ponto? Como mostra a definição essa? F' de A representa a derivada no ponto A igual ao limite da expressão que mostrei no segundo exercício da pendiente, certo? Mas como falei anteriormente, se você faz a mudança x igual a mais h, então você pode mudar essa expressão daqui por a expressão que está cá. Isso que quer dizer? Que não importa como você faça o problema, já seja usando a fórmula 1, vamos chamar dela 1, e essa fórmula 2, não importa com qual você fizer, a resposta sempre vai ser a mesma. E já aqui começam a falar que não, que quando você tem uma pendiente, que foi o que nós fizemos na parte anterior. Então, se vocês querem, eu continuo fazendo problemas disso, ou posso resolver dúvidas de vocês respeito aos problemas anteriores. Então, vocês falam. O que querem que faça? Faço os exemplos, os exercícios que estão aqui, ou faço problemas de limite e essas coisas. Tá bom, então vamos fazer isso. Bom, vamos fazer esse exemplo que está aqui. O exemplo diz: a posição de uma partícula é dada pela equação do movimento f de t é igual a 1 sobre 1 mais t, onde t é medida em segundos. Então, vamos encontrar a velocidade e a rapidez depois de 2 segundos. Então, nesse caso, quando eles falam da velocidade, é calcular a velocidade instantânea. Isso é o limite da coisa aqui no meio. O limite quando. Então, vamos usar, nesse daqui, vou usar uma fórmula e no próximo exercício vou usar da outra forma. Tá? Quando x tende para 2 de f
perdón, aquí es t, y f de t menos f de 2 sobre t menos 2. ¿Por qué? Porque nos están preguntando en ella en 2 segundos. ¿Quién es f de t? Limite, primero, t tiende para 2 de 1 sobre 1 más t menos f de 2. Si nós reemplazamos en 2, eso daría 1 sobre 3. ¿Concordan? Que f de 2 es igual a 1 sobre 3. Bom, agora, isso que temos aqui acima, vamos colocar aqui em verde, é uma suma de fracionários, certo? Então, vamos fazer a suma de fracionários do numerador primeiro. E isso é igual ao limite, quando t tiende para 2, 3, 1 mais t. 3 por 1, 3, menos 1 mais t, sobre t menos 2. Isso é igual a limite, quando t tiende para 2, 3 menos 1 dá 2, menos t, sobre 3, 1 mais t, sobre t menos 2. Essa linha longa que temos aqui é a que divide numerador do denominador. Exatamente, Beatriz, porque é após 2 segundos. Agora, vocês lembram que eu falei para vocês que uno faz assim e faz assim? E isso seria o limite quando t tiende para 2 de quê? 2 menos t sobre 3, 1 mais t, t menos 2. Concordam? Agora, se vocês notam, esse valor que está aqui é bem parecido ao que está acima. Bom, Ana, passemos outra vez. Nós primeiramente tínhamos da seguinte forma. Ela está desse jeito. A linha azul que está no meio, grandona, é a que divide o numerador do denominador. Tá? É dizer, tudo isso que está aqui é o numerador. E esse que está aqui embaixo sozinho é o denominador. Então, como eu quero fazer essa divisão, eu coloco no denominador sobre 1. E eu faço uma regra que fala o seguinte: os extremos vão com os extremos e os internos vão com eles mesmos. Então, os extremos, que são estes dois, ficam acima e os interiores, que são esses dois, ficam abaixo. Então, 2 menos t por 1 dá 2 menos t. E 3 por 1 mais t multiplicado t menos 2 queda no denominador. Agora, como perguntei, notem que essa expressão que está aqui verde, com essa que está aqui, são quase as mesmas, só trocando o sinal. Então, para isso, nós vamos fatorizar um menos 1 acima. O que quer dizer isso? Que você vai fazer t que tende para 2 menos t menos 2. 3, 1 mais t, t menos 2. ¿Concordan con lo que está acima? ¿Por qué?
Menos por t dá menos t, e menos por menos dá mais, estaria 2 positivo. Então, fazendo isso, você pode cancelar esses dois e ter limite quando t tiende a 2 de menos 1 sobre 3 por 1 mais t. Bom, no último limite. Daqui para cá, você entendeu. Sim. Você pode factorizar a sinal. O que acontece? Se eu tiro menos 1 para fora, a sinal do que está dentro muda todo. Por exemplo, nós temos 2 menos t. Se eu saco dentro do parêntese um menos, tudo que está dentro fica com sinal trocada. É dizer, t era negativo, ficou positivo, e 2 que era positivo, ficou negativo. Aí a gente usou a regra do sinal. E já depois podemos cancelar. E isso é igual a 1 sobre 9. Então, a velocidade instantânea em 2 é menos 1 noveno. Mas agora, o que significa que a sinal da velocidade seja negativa? Que o veículo está parando, ou seja, não está acelerando, sino que estaria desacelerando o veículo. Agora, também nos perguntam pela rapidez do veículo. A rapidez de ele não é mais que o valor absoluto da velocidade. Isso é valor absoluto de menos 1 noveno, que é igual a 1 sobre 9. Isso daí é a rapidez. Alguma dúvida? Exatamente. A rapidez é sempre o módulo da velocidade. Bom, então agora a fazer um exercício desse. Por favor, vocês escolham um entre esses três. Exatamente. Isso é na física já. Esses problemas não são com dois matemáticos, com física. Então, deixa eu ver. Agora, que vocês escolham um desses exercícios. Qual querem que você faça? Se o 7, o 8 ou... Bom, 7. Vamos com 7.
Vamos começar então com o 7. O 7 nos diz que f de x é igual a 3x cuadrada menos 5x. Nos pedem conseguir f' de 2. E depois de conseguir f' de 2, como ela coincide com a pendiente da reta tangente, encontrar a tangente a esta curva. Então, nós sabemos que f' em 2 é igual ao limite, quando x tende para 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Mas também é igual a, vamos colocar em verde, limite quando h tende para 0 de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. Então, pergunta para vocês: qual cor faço? Uso a fórmula azul ou a fórmula verde? Ganhou azul. É que eu acho que a fórmula azul é mais bonita, certo? Vamos ver então com a fórmula azul. Então vamos mudar para azul. Então, primeiro, temos que conseguir quem é f de 2. Vamos procurar aqui. F de 2 seria 3 por 2 a 2 menos 5 por 2 seria igual a 12 menos 10, 2. Tá? Então, o limite, quando x tende para 2, de f de x, que seria 3, x a 2 menos 5x, menos f de 2, que dá igual a 2. Tá? Sobre x menos 2. Agora, temos o seguinte. Se nós reemplaçarmos x por 2, vamos a ter que isso é 0 sobre 0. Então, pergunto, o que querem vocês fazer? Divisão de polinômios ou fatorização? Bom, fazer a fatorização, nesse caso, fatoriza. Agora, uma coisa, isso pode se fatorizar facilmente. Somente que o caso de fatorização dele, você tem que multiplicar por 3, dividir por 3 e fazer um monte de coisas. Então, eu vou dizer uma coisa. Se você tem um caso onde tem A multiplicando uma coisa distinta de 1 multiplicando a x quadrada, é melhor fazer divisão de polinômios. Então, vamos deixar aqui 3x quadrada menos 5x menos 2 dividido x menos 2. Então, podemos multiplicar por 3x, tendo menos 3x quadrada, mais por menos menos, fica mais. 3 por 2 dá 6x. Então, isso daqui é x menos 2, que aqui seria mais 1, certo? Temos x negativo mais 2, 0. Logo, o limite de x que tende para 2, essa fatorização vai ser
3x menos 2, 3x mais 1 sobre x menos 2. Isso é igual ao limite quando x tende para 2 de 3x mais 1. E isso seria 3 por 2, 6 e 1, 7. Então, isso aí é f' avaliado em 2. Certo? Nós temos que o ponto vai ser 2,2. Então, a reta tangente vai ser y igual a 7 por x menos 2 mais 2. Logo, y é igual a 7x menos 12. Essa daí é a reta tangente. Alguma dúvida? Bom, a equação final, vou te dar a fórmula. Quando você tem uma função f de x e um ponto a vírgula f de a, você sempre vai ter que ter porque deu distinto. Bueno, a fórmula é essa: mx menos ma mais f de a. Quanto deu para você, Juju, a pendiente? Você até aqui iba bem, certo? Até aqui estamos iguais. Quando você cancela x menos 2 com x menos 2, só fica 3x mais 1. E quando você reemplaça x por 2, seria 3 por 2, 6, mais 1 dá 7. Não, exatamente. Essa é uma coisa que vamos fazer agora. Então, vamos deixar a aula por hoje aí. Eu vou começar na sexta, fazendo mais um exercício, o exercício novo esse que está aqui, e continuamos fazendo o tema dessa aula, tá?